meu querido telespectador! Nós, alunas do curso técnico de administração do Senai, trouxemos aqui para bater um papo com a gente no Logcast, um convidado especial. Ele é da área de logística de uma empresa que produz produtos farmacêuticos, né, produtos médicos, hospitalares. E ele também já estudou aqui nessa unidade, fez vários cursos aqui. Então, Max Silva! Olá, boa tarde a todos, né, a vocês, né. Quero já agradecer a oportunidade de estar aqui junto com vocês, participando desse podcast, né, e espero poder ajudar vocês, né, e algumas perguntas, poder responder e ser bem objetivo e de uma forma mais simplória também. Bom, e a gente agradece bastante você ter topado participar, mesmo que meio de última hora, e é um prazer conhecer você. Então, Max, você poderia nos contar um pouco mais sobre você, sobre com o que você trabalha atualmente, a sua trajetória aí na área logística? Sim, eu trabalho hoje no ramo farmacêutico, né? Então já estou nessa área da logística ao todo, já são mais de 12 anos, né, atuando nessa área e diversos ramos. E o atual mesmo hoje é esse farmacêutico, né? Eu costumo dizer que meu início de carreira, né, a questões de curso, eu iniciei aqui pelo Senai, né, então comecei lá em 2013 com o curso de operador de empilhadeira, com a professora Gláucia, né, que por sinal foi uma pessoa que me ajudou muito, e sucessivamente alguns outros cursos também que foram me abrindo portas, né. Iniciei minha faculdade, né, de logística pela Anhanguera e logo em seguida, concluindo a faculdade, iniciei um técnico de administração. Em conjunto com o técnico de administração, também iniciei o MBA, né, em logística, em cadeia de suplemento. E, ao mesmo tempo, também estava fazendo o Excel, né? Então, foi um período bastante corrido, né, mas que me possibilitou várias oportunidades, dentre as quais, né, quero destacar a empresa que eu atuo hoje, né? Então, hoje eu atuo fazendo gerenciamento de todo o estoque da cadeia produtiva da empresa, né? Você comentou que você fez em torno de 8 cursos aqui no Senai, né? Sim, eu fiz dentre esses cursos empilhadeira, eu fiz operador logístico, fiz gestão de armazenamento, fui para BI aperfeiçoamento, Excel básico, Excel avançado, né, e operador logístico, né. É bastante. Legal, quanto curso, hein? Pouco. Uma folha. Aí a gente sabe que hoje você atua como líder de equipe, né? Isso. Você podia contar um pouquinho pra gente como que é assumir essa posição, se você encontrou algumas dificuldades no caminho? Eu costumo dizer que na parte de liderança de pessoas, a maior dificuldade é você lidar com o próprio eu. Porque a partir do momento que você atua no ramo da logística e na parte da gestão de pessoas, você tem que saber fazer a leitura de cada pessoa. Saber o momento em que ela está tendo a dificuldade, saber o momento em que você pode ajudar, o momento que você precisa e pode falar com a pessoa. E tem que saber onde aquela pessoa atua melhor, né? Então eu não posso, por exemplo, pegar uma pessoa que ela é boa em comunicação e colocar ela numa parte financeira, porque ela não vai se sair muito bem. E da mesma forma se aplica a outras situações. Na logística é a mesma coisa. Então a gente tem que entender às vezes quando o funcionário ele não está legal, às vezes o funcionário está ali, ele é um bom trabalhador, uma boa trabalhadora, atua bem, e por um certo período aconteceu algo e ele tipo, não quero mais fazer Deu uma isso. desanimada. Desanimou geral. E aí começa a entregar testado e aí você pergunta, vamos conversar para entender o que está acontecendo. E às vezes ele está simplesmente fazendo algo que ele não gosta, né? Como aconteceu comigo, né, em uma das empresas que eu trabalhei, quando eu fui contratado, uma multinacional, e eu falei para as pessoas, eu disse, olha, vocês querem me colocar na produção. Eu não gosto de serviço repetitivo, eu gosto de serviço que me faça pensar de coisas que me desafiem. E produção não é o meu caso. E aí, não, a gente vai te colocar. Ah, mas não me colocaram. O resultado disso foi que eu pedi para sair e acabei saindo da empresa. Então isso, quando a gente volta para essa parte de gestão de equipe, a gente tem que saber lidar com essas pessoas, saber o momento que você pode aproveitar ela e onde você pode aproveitar para ela ter uma produtividade melhor. É verdade, muito interessante isso, né? Porque a pessoa que ela trabalha contente, ela é muito mais rentável, né? Que faz aquilo que ela gosta ou aquilo que ela está mais apta a fazer. É muito interessante quando o gestor, né, aquele líder, ele consegue conduzir esse caminho, fala, não,
acho que você é melhor aqui, o que você acha, né? E também ter novas experiências, dar a chance de novas experiências, isso é muito bom. Muito bom Sim, mesmo. é a conversa, é a busca por oportunidades, né? Inclusive, temos um colaborador lá na empresa e ele recentemente chegou e falou para mim, eu quero aprender isso daqui. Eu disse, tá, tudo bem, eu vou te ensinar, mas eu preciso primeiro ver o seu interesse. E o seu interesse não tem que começar aqui na empresa, o seu interesse tem que começar fora dela. Porque a partir do momento que você se identificou e você já está numa área, você precisa se atualizar. Então, é que nem eu falei, busque o conhecimento lá fora, faça cursos, estude, Se invista. aperfeiçoar, né? Exatamente, porque quando você está dentro de uma empresa e você está ali enxergando uma oportunidade de crescimento em uma determinada área, na minha visão, eu penso assim, eu vou procurar me adaptar a essa área, então eu vou estudar. Né? E aí você estuda e aí você diz, estou estudando isso daqui e agora eu quero aprender. Consegue me ensinar? Me E dá aí, uma chance aí, né? exatamente. Então você vai ter a oportunidade a partir desse momento, porque você está buscando isso. Agora, se você busca só dentro da empresa, para mim é algo temporário. Porque quando você aprender, você vai se limitar ali. E eu costumo dizer que não é a empresa que manda o funcionário embora, é o funcionário que se demite. A partir do momento em que ele não se atualiza. Né? Como diz o Max Gehrig, né? Uma vez que você não se atualiza, você vai perdendo seu prazo de validade. E vai chegar uma hora que você vai vencer. E quando vence, o que é que a gente faz com o produto vencido? Descarta. A gente descarta, né? É um termo um pouco É. pesado, mas essa é a realidade das empresas atuais, né? Se você tem um funcionário, ele não se qualifica dentro daqueles parâmetros que a empresa precisa, ele vai ser mandado embora. Sim. Ele vai ser dispensado. Até mesmo porque o mercado de trabalho hoje em dia ele está muito competitivo, né? As Sim. empresas estão cada vez mais exigentes, então, infelizmente, às vezes é um bom funcionário, ele tem ali força de vontade, mas ele precisa ter, além da força de vontade, o conhecimento também, Sim. né? E assim, a tecnologia tá cada dia mais avançando. Sim. A gente tem que acompanhar, não tem muito o que Exatamente. fazer. E tem pessoas que acabam meio que se recusando, né, a acompanhar. Às vezes tá há muito tempo fazendo a mesma coisa e aí não quer se atualizar. Aí acaba realmente. Eu tenho a seguinte questão. Sempre as pessoas falam, ninguém é insubstituível. De fato é. Mas eu vi uma vez, né, que já que ninguém é substituível, então seja uma pessoa difícil de ser substituída. E o que vai fazer de você ser difícil de ser substituída é aquilo que você diferencia do mercado. Hoje a gente vê um número muito alto de pessoas desempregadas. Mas por incrível que pareça, se você bate na agência de emprego ou se você abre simplesmente uma pesquisa de vaga, você não encontra pessoas qualificadas, né, para poder atender aquela vaga. Então hoje se eu preciso de uma pessoa que ela tenha pelo menos um Excel avançado ou a nível intermediário para uma determinada situação, é difícil de você encontrar. Então tem essa dificuldade, né? E daí você acha que, assim, é também falta de qualificação e também tem o lado da parte das exigências, né? O quanto as Sim. empresas estão exigentes hoje em dia. E aquele pobre, coitado, que não tem experiência, será que ele vai ter uma chance, né? Também tem isso. É aquilo que a gente comentou, né? São as pessoas que vão ficando para trás. Porque a partir do momento que a gente vai evoluindo, principalmente na questão tecnológica, e as pessoas não procuram se adaptar a esse nível, né, correr junto com essa tecnologia, automaticamente ela vai ficando descartada. E aí a gente vai vendo essas pessoas dizer assim, eu não consigo emprego. Mas por que não consegue emprego? Não é porque não tem trabalho, mas as pessoas não têm qualificação. Inclusive, acredito que a gente vai entrar mais para frente dentro da indústria 4.0, da logística 4.0, a gente vai ver essa questão, por que as pessoas estão perdendo espaço? As máquinas estão ocupando o lugar dessas pessoas, mas e aí, o que é que vai ficar? As máquinas trabalham sozinhas? Ou precisa de alguém que programe ela, precisa de alguém que opere ela? Então precisa de pessoas que estejam envolvidas com a tecnologia. Você concorda que uma pessoa sem envolvimento, ela não vai conseguir operar uma máquina dessa? Ela vai quebrar, não vai quebrar? Vai precisar de Concordo. manutenção. Então, a pessoa que vai fazer a manutenção precisa estar apta para aquele serviço. E aí que entra também a questão das pessoas mais velhas, né? Como as pessoas mais velhas, elas também sofrem com a tecnologia e para Sim. tentar se realocar ao mercado de trabalho hoje em dia, né? Eu costumo dizer que hoje isso vai muito da questão da cultura, né? Então, a nossa cultura hoje,
a questão da moral formada pela nossa sociedade hoje, ela traz esse parâmetro de uma educação muito defasada. Então, na medida que o tempo vai passando, né, olhando para a educação hoje atual, nós vemos que foi uma educação muito superficial, né? E às vezes, e hoje está cada vez piorando mais, porque nós temos pessoas hoje que elas conseguem ler, mas elas não entendem o que ler. Quando a gente fala nas pessoas com mais idades, a gente está olhando de pessoas que não se preocupavam com a questão do futuro. Quando a gente pensava, quando falava assim na época do Santos Dumont que o homem poderia voar, ninguém acreditou nele. E hoje estamos aí. Hoje uma das maiores invenções, né? Exatamente. Então, quando a gente começa a pensar nesse sentido das coisas, né, a gente começa a progredir. E não é que não tem espaço para essas pessoas com mais idade. Existe esse espaço. Mas elas têm que procurar. Só que a pergunta é, como fica toda essa defasagem do tempo perdido de estudo? Né? Não se preocuparam. Então, hoje nós vivemos uma sociedade, quando a gente trata do termo educação, é uma sociedade criada para viver na dependência do governo, para viver na dependência de aposentadoria. Então, eu vou trabalhar 35 anos para poder me aposentar. E aí eu vou ficar tranquilo, ir para a praia, tomar minha água de coco. E quando a gente olha para a questão da economia atual, a gente vê que cada dia o dinheiro vale menos, né? A gente vê isso mesmo dentro da Argentina, não é verdade? É verdade. Nós mais novos não sabemos se essa aposentadoria chegará até nós, não é mesmo? Exatamente. Não é mesmo? Tem tanta gente que eu vejo falando, tipo, eu preciso trabalhar tanto para aposentar. Eu falo assim, gente, e o futuro? E a evolução? Só fica naquele tempo específico até aposentar e acabou. Você tocou num ponto bem interessante. Por exemplo, recentemente, né, eu tive uma proposta de uma empresa, que é uma empresa de um ERP. E trabalhando dentro da implantação do ERP, dentro da nossa empresa, eu percebi uma defasagem na questão do suporte deles. Por quê? Porque o suporte deles não tinha a capacidade, né, necessária para poder atender as pessoas. Inclusive, às vezes, a gente abria um chamado para tratar um determinado chamado dentro do sistema, do ERP, e a pessoa que estava por detrás, ela não conseguia compreender a situação. E aí, às vezes, eu falava, olha, vamos seguir por esse caminho, porque se seguir por esse caminho vai dar certo. Porque antes mesmo de falar, eu já tinha rodado os testes. E aí a pessoa dizia, nossa, que legal, eu não sabia que isso aqui fazia isso. E aí eu recebi uma oportunidade da diretora da própria empresa, falando assim, viu, quero que você trabalhe pra gente. Qual que é a possibilidade? Só que eu não quero te contratar como uma pessoa física, eu quero te contratar como uma pessoa jurídica. Então você hoje teria que abrir mão do seu trabalho, das suas coisas, abrir uma empresa e a gente te contratar. Seria algo que eu poderia ter arriscado? Sim, mas será que eu estava pronto para aquele momento? Então, naquele momento, eu acredito que eu não estava pronto para abrir uma empresa, conhecer todo o processo. E eu disse, não acredito que não seja o momento adequado. Mas surgiu a oportunidade de, tipo, e é o que está acontecendo, de você simplesmente pegar as pessoas, contratar elas como pessoas jurídicas, para fugir desses embargos, dessa questão desses encargos de impostos tão alto que a gente tem hoje no nosso país. Então, é uma porta de escape hoje. Por isso, quando a gente fala em questão de aposentadoria, a gente pensa assim, será que eu vou trabalhar para se aposentar? Ou será que eu posso trabalhar para ser uma pessoa jurídica e amanhã eu estar prestando um serviço e eu mesmo criar minha própria aposentadoria? É interessante. É interessante olhando por esse ângulo. É verdade. Tudo bem que a pessoa jurídica também é meio complicado, né? Eu vejo assim que empreender, você ser uma pessoa jurídica, um líder mesmo, tem que ter muita aptidão também, né? Não só aptidão como conhecimento, buscar se qualificar ali, né? Para saber gerir uma empresa, senão também não adianta. Se não souber administrar, né? Não rola. Exatamente. Você tem que saber administrar, você tem que saber os conteúdos, você tem que saber lidar com pessoas. Então, assim, é uma grande responsabilidade em diversos pontos, diversos aspectos. Multifuncionalidade. Né? Até porque quando a gente olha muito por esse lado, até na própria empresa onde eu trabalho hoje, quando eu entrei, o que acontecia? Tinha um outro RP
E quando a gente vai fazer a entrada de nota, geralmente a gente acredita de imposto, né? No caso do ICMS, PIS, COFINS, com exceção do IPI, que a gente não consegue acreditar. Então, toda vez que a gente compra algo e ele permite, né, quando ele é um lucro real, aí ele permite o aproveitamento de crédito, eu compro a matéria-prima, eu compro esse copo aqui, essa xícara, ela me custa R$10 e eu tenho lá de imposto lá deduzido R$3. Quando eu acredito dele, essa xícara vai me custar R$7. Então eu faço acreditação. O que acontece hoje em dia? Quando a gente não tem esse conhecimento, a gente simplesmente acaba pagando mais caro, porque a gente deixa de acreditar. E na empresa atual, quando eu entrei lá, eles tinham essa parte, o sistema ele acreditava já deduzia esses impostos, só que eles iam lá e deduziam novamente. E aí o que acontecia? Eles estavam deduzindo 2 vezes os impostos. O que gera uma complicação na receita e isso pode fechar a empresa. E acontece com muitas empresas. Pode gerar autuações, inclusive até prisões, né? Quando se trata dessa parte tributária. Por isso a gente entra nessa questão. Não mexe com tributo. Exatamente. Por isso a gente entra nessa questão, por exemplo, de abrir uma empresa, eu tenho que ter esse conhecimento. Porque eu tenho que saber, se eu estou sonegando imposto e a Receita uma hora bater na minha porta, eu posso ser preso. Ou eu posso pagar uma multa que vai custar a vida da minha empresa. É verdade. Né? Então, eu posso ter esse embargo por muito tempo e aí a gente tem essa dificuldade. Por isso a gente precisa estar preparado. Né? Por isso eu recusei a oferta quando me foi proposta, justamente por essa questão. Eu não me sinto preparado. Eu não quero, de repente, ser preso por causa de uma sonegação de imposto. De imposto que às vezes você nem sabia, né? Exatamente. É verdade. E olha que muita gente cai nisso hoje em dia, hein? Que vai abrir empresa meio que às cegas, sem conhecimento, assim, e acaba caindo nisso. E é um problemão, gente. Sim. Vamos combinar que é bem complicado, né? É porque hoje em dia, quando as pessoas geralmente elas vão nessa questão de abrir empresa, elas já pensam assim, vou abrir empresa, vou lucrar e vou ficar milionário. E na verdade não é bem por aí. Né? Tudo exige um planejamento. E se eu planejo errado, eu consequentemente eu vou colher coisas erradas. É verdade. Pode ser que dê certo? Pode. Mas isso não é regra. São exceções. Né? Não dá pra contar com a sorte quando se trata de abrir uma empresa. É algo muito grande pra isso, né? Por mais que tenha hoje, a gente tem a questão das informações. A gente consegue se informar com as questões de algumas instituições. A gente tem a questão de escritórios que hoje a gente pode contratar para poder fazer a contabilidade da empresa. Mas isso a gente precisa saber qual que será o fluxo de caixa. Para ver se a gente vai ter a capacidade de poder pagar esse escritório para fazer todo esse fluxo para nós, né? Ou não. E como a gente não sabe, é algo novo, então, teoricamente, eu acabo pagando menos imposto por ser uma pessoa jurídica, né? Quando eu contrato um funcionário. Então, por isso que hoje as empresas elas optam mais por essa questão de contratar uma pessoa jurídica. Porque ela se inibe, vamos dizer, ela paga menos e o funcionário ele, no final recebe mais. E ela se isenta da responsabilidade do funcionário. E as demais responsabilidades trabalhistas também, Exato. Né? Quanto ela se isenta custa disso, um né? funcionário, é caro manter um funcionário, Exatamente. Né? Também essa questão de contratar uma empresa para cuidar de certa parte, mesmo que existam essas empresas que você pode contratar, é interessante você entender do assunto. Sim. Para não confiar cegamente numa empresa para gerir algo grande, como, por exemplo, a parte financeira da sua empresa. Exatamente. É muito importante você saber para você ter o controle do que está acontecendo. Até porque, que nem agora, a gente tem a questão do MEI, né? A partir de até 30 de agosto, o MEI não precisava emitir nota fiscal. A partir de 1 de setembro agora, o MEI precisa emitir. Ele é obrigado a emitir a nota fiscal. E aí a gente tem, por mais que a gente tenha essa parte da questão dos escritórios, fazendo toda a parte contábil no final, a gente vai entender que o coração dessa parte tributária é a logística. O coração desse fluxo, de todas essas emoções é a logística. E aí a gente parte do princípio da entrada, a gente sempre olha o produto pelo CNCM. Né, que é a nomenclatura comum do Mercosul. Então, ela vai determinar qual que é a tributação daquele item. Se ele tem uma substituição tributária, se ele não tem. E, às vezes, a contabilidade vai lá e ela coloca o NCM e, de repente, o fornecedor mudou.
aquele que ele comprava matéria-prima. Eu comprava de um e agora eu vou comprar de um outro. Aí o outro mudou. O NCM agora era um, agora é outro. Antigamente eu não acreditava de PIS/COFINS, agora eu acredito. E aí ele muda e via. Mas a contabilidade não está vendo isso. Ela só vê isso a partir do momento da entrada da nota ou quando ela vai fazer o fechamento. E nem sempre eles pegam. Então, se a gente não consegue ter esse entendimento e essa visão, a gente acaba se complicando, deixando de acreditar ou acreditando daquilo que não era para acreditar. Que não era, Exatamente. indevidamente. É importante você entender o que você está fazendo. Exatamente. É verdade. Né? Tá, vamos falar um pouquinho sobre o seu trabalho atualmente. Como que você definiria a logística na área hospitalar? Que tem a questão do recebimento de produtos que são mais sensíveis, tem a questão da estocagem desses produtos, como fazer essa estocagem. Como que você definiria a logística nessa área? Hoje nós trabalhamos importando produtos de vários países, né? Paquistão, Israel, Argentina, Estados Unidos. E cada situação, cada recebimento, ele tem uma rastreabilidade, né? Que é uma determinação da Anvisa. Então, nessa determinação da Anvisa, a gente precisa rastrear todo esse material e saber qual que é o nível de criticidade de cada um. Às vezes ele pode estar vindo um produto químico, que ele pode ser controlado pelo Exército, ou pode ser controlado pela Polícia Federal, ou pode não ser controlado por nenhum dos dois, mas a gente tem que saber essa classificação de cada item, né? No ato desse recebimento hoje, falando do nosso processo interno ali da empresa, a gente gera um lote a partir de um lote do fornecedor. E qual que é a importância disso? É a rastreabilidade se acaso esse lote der um problema. Quando eu faço a mistura, por exemplo, eu recebo 2 tipos de lote de um mesmo produto. Imagina que eu estou recebendo essa caneca aqui, ela tem uma composição, mas foi um funcionário que fez. E aquela outra, um outro funcionário fez. Mas é o mesmo produto, porém com lotes diferentes. Imagina que naquele camarada que fez aquela xícara lá, ele tá muito desanimado, ele tá querendo sair da empresa, já conversou, a empresa disse assim, não vamos mandar você embora. Aí ele fala, então eu vou dar motivo para você. E de repente ele coloca algo ali que vai fragilizar aquele produto. E aí esse material vai chegar pra gente, só que a gente não sabe disso. E aí esse material a gente vai produzir, vai fazer análise, então ele entra dentro dos parâmetros de qualidade, foi aprovado e aí de repente foi pro mercado. Só que entrou dentro de uma função que não é da nossa análise. E aí o mercado vai abrir uma reclamação e vai dizer, olha, o produto que você me enviou está com problema. Esse lote Esse aqui... lote... Aí quando a gente vai pegar esse lote, a gente vai abrir um processo de reclamação ao fornecedor. Porque a gente precisa identificar qual foi o lote que a gente utilizou na produção daquele produto. E aí a gente consegue identificar. Identificando, a gente reporta ao fornecedor. O fornecedor vai saber quem foi a pessoa que produziu aquele item. E aí inicia um processo de não conformidade daquele fornecedor. Justamente por aquela situação. E aí a gente, quando o lote é grande e já foi distribuído no mercado, a gente inicia um processo chamado recall, que é o recolhimento desses produtos no mercado. Então a gente recolhe tudo novamente, talvez para descartar ou para ser retrabalhado. E a gente tem esse trâmite na área da logística, da parte da liberação, a parte de quarentena, que é quando ainda está em análise. E na parte de armazenamento hoje, a gente tem essa parte sistêmica, né? Que é a parte da liberação, a gente faz a transferência para a questão do armazém, para poder disponibilizar ele para a produção, para a área produtiva, por via de documentação ou pelo que o PPCP determinar. Legal. Nesses casos de não conformidade, vocês mesmos fazem a reanálise ou devolvem lá para o fornecedor? Lá para o fornecedor, geralmente. Quando a gente pega esse material e abriu a não conformidade dele, a gente vai registrar essa não conformidade a partir de um número. Né? Seja esse número sequencial, seja o número que o departamento da qualidade vai determinar, e a gente vai comunicar esse fornecedor. E aí a gente hoje trabalha com a seguinte situação. Para cada fornecedor, ele tem direito a até 3 não conformidades. 3 não conformidades, eu tenho que procurar outro fornecedor. Vou atrás de outro. Exatamente. Quer dizer que ele vai ficar inapto para nos fornecer produto. Então, uma vez inapto, eu não posso mais comprar dele. Porque aí eu estaria indo contra o meu processo. Então, nesse caso aí, a gente abre a não conformidade, devolve todo o material para ele, e aí ele faz uma reposição com um novo lote desse material. Aí a gente inicia todo o processo de recebimento novamente. Análise. Isso. E é problemático, né? Você ficar tendo uma série de não conformidades, às vezes pode perder credibilidade com o cliente, né?
perde tempo, você perde na questão do custo. Imagina quando a gente olha para o custo produtivo. Você produziu 1.000 unidades de um determinado produto. E agora todo esse produto, por causa de um item, ele gerou todo um transtorno que você tem que recolher. Então, ou seja, tudo que você usou e produziu, gasto de energia, gasto de água, gasto com o tempo de máquina ligado, hora funcionário, e tudo isso foi perdido. E esse custo que você perdeu, você não consegue repassar esse custo para o fornecedor. Então, teoricamente, você vai ficar numa defasagem de custo. É um prejuízo seu. Exatamente. É um prejuízo para ambos os lados, né? Sim. E esse processo de vocês é um processo bem trabalhoso, né? Por exemplo, se realmente chega que você estava explicando todo o processo de devolver o produto, é algo bem... tem que ser detalhado e é trabalhoso, né? Sim, quando o produto chega para nós, por exemplo, a gente tem que analisar se o produto ele está vindo junto com componentes químicos ou não. Se o veículo ele tem a possibilidade para poder carregar aquele material. Imagina que ele está chegando com material e quando a gente trabalha muito com a parte de importação, a gente tem muito uma complicação. Qual que é a complicação na parte de importação? Por exemplo, quando a gente compra da China e esse material ele vem na maioria das vezes via navio. Então eles colocam dentro do container esse material e ele vai chegar para nós. Só que quem está trabalhando lá, né, o despachante aduaneiro que está fazendo todo o trâmite, quando ele chega, ele não vai pegar aquele produto e dizer assim, isso aqui eu vou colocar aqui com cuidado. Não, ele simplesmente... é sensível, não pode manusear de qualquer jeito. Exatamente. Então, quando esse material ele chega para nós, a gente vai ver qual que é a integridade dessa embalagem. Por isso ela vem muito reforçada. Então, ela tem a primeira embalagem, ela vai ter a segunda embalagem, ela vai ter a terceira embalagem. Então, quando a gente abre, a gente vai detectar o quê? A segunda, tá ok? Tá ok. Então tá íntegro. Então quer dizer que o material tá bom. O material não foi afetado. Não foi afetado. Ou às vezes a caixa já chega completamente destruída. A gente já faz a recusa exatamente naquele momento. Ou o camarada chegou, o carro tá completamente aberto, choveu, molhou a mercadoria. A gente recusa novamente. Não dá isso que pra eu até levar, ia né? perguntar, né? Se na questão de produtos mais sensíveis tem um transporte que seja adequado para aqueles produtos, entendeu? Se tem a questão do transporte mesmo. Sim, inclusive nós temos uma empresa que é uma trade que faz todo esse trâmite, né, de importação pra gente. Ela faz todo o desembaraço aduaneiro, né? A gente faz o pagamento para ela e ela faz todo esse processo aí. E aí a gente entra muito, costumo dizer, ganhando na parte, por exemplo, de redução de custo. E reduzindo o custo a gente consegue competitividade no mercado muito maior. Porque se eu consigo reduzir o custo do meu produto, eu posso também reduzir o preço, né? Minha margem de lucro, para poder brigar, né, dentro do mercado. Então, quando a gente traz, por exemplo, pelo Sul, né, ao invés de trazer pelo aeroporto de Guarulhos aqui em São Paulo ou pelo Porto de Santos, a gente tem uma tributação muito reduzida. Por exemplo, a gente fala de ICMS. ICMS aqui em São Paulo, a alíquota é 18%. Mas quando você vai lá para o Sul, você paga 4%. Então é muito... diferença, né? É muita diferença. E pesa, né? Bastante. Pesa muito. ICMS aqui em São Pesa Paulo, muito, os impostos, gente. né? Exatamente. Em geral, São Paulo, então são você bem caros. reduz, imagina aí, você tem uma carga aí de 100 mil, você está pagando 18 mil de imposto. E aí você consegue reduzir 14 mil, então olha o tanto que você conseguiu reduzir dentro de uma única carga. Eu tô te falando o preço do produto. Isso, exatamente. Estou te falando em uma carga que vamos dizer que a gente comprou que custou 100 mil. Agora imagina uma carga de 1 milhão, 2 milhões. Né? Gente, é muito Quanto que você dinheiro. não economiza, né, fazendo esse trâmite com as trade? É por isso que a gente, quando olha muito por essa questão, por exemplo, na parte da compra, né, e a gente olha para dentro desses processos logísticos, a gente pensa muito nessa questão. Porque a empresa geralmente ela procura determinados locais para ser aberta. Por causa, das vezes, das isenções fiscais. Das isenções. Né? A gente subsídios fiscais. Isso, a gente tem, por exemplo, a empresa da Fiat. Né, a Fiat em Goiânia. Ela comprou uma área que era uma parte de um canavial, onde só existia produtores de cana, e aí a Fiat disse, não, vamos transformar esse local aí em uma montadora, vamos migrar para lá. Né? E aí eles pensaram o quê? Mão de obra barata, né? Mas aí eles vão atrás de uma outra coisa, que é o quê? É a isenção fiscal. E aí ele consegue a isenção fiscal por um longo período de tempo, e aí ele, além da isenção fiscal, ele agora encontra uma outra dificuldade, que é o quê? É os seus fornecedores. A questão agora é como trazer os meus fornecedores para dentro do meu ambiente de trabalho. Porque cada um está em um local. Então o que a Fiat fez? A Fiat pegou seus principais fornecedores e trouxe eles para dentro do mesmo perímetro.
Então, eles vieram e eles produzem, ele trabalha na questão de just in time, né? Ele coloca lá no tempo certo, o material certo que ele vai precisar. Trabalhando numa demanda incrível. Incrível. Ai, que legal, Então, muito legal. A gente olha muito nessa visão holística das coisas, na parte da logística a gente consegue ter essa visão do todo, né? Então, quando você passa para essa parte da logística, as empresas hoje em dia elas veem muito isso. Porque hoje em dia você vê muitas empresas indo embora de determinados estados por causa da carga tributária. Tributária. Muito alto, né? Quando a carga tributária ela é muito elevada, às vezes ela pensa assim, mas eu vou migrar de um ponto para o outro, eu vou ter um custo com isso. Só que ele vai ver qual que é o tempo A de payback. longo prazo também, né? Exatamente. Às vezes até a médio prazo, por exemplo. Vamos dizer, daqui a 5 anos eu vou recuperar o custo desse transporte e eu vou passar a lucrar novamente muito mais do que eu estava lucrando lá. É verdade. Então compensa. Entendi. A Fiat simplesmente quando foi para lá, hoje quando você olha para aqui para a Indaiatuba, as montadoras, ela paga um salário bem compensado hoje, né? Em vista de lá, na época, eu tô falando de 2016, quando eu estive ali na planta da Fiat, conhecendo toda a estrutura deles, eles estavam pagando em torno de 1.200 e pouco. Era praticamente, vamos dizer, R$50 acima do salário mínimo. Então, tipo, é muito pouco em vista do que outras empresas em outros locais, como aqui em Indaiatuba mesmo, eles pagam. Pagam, né? Entendeu? Mas é que nem eu falo, é a mão de obra. É a mão de obra, é verdade. Você vai buscar onde tem uma mão de obra mais barata. É verdade. Aí... Então, mas no caso dos produtos hospitalares, vamos voltar para lá. Depois que eles já são produzidos, vocês precisam despachar. Por ele ser um produto sensível mesmo, ele precisa de alguma embalagem específica, alguma armazenagem específica para evitar contaminação até chegar ao hospital? Certo. Na parte produtiva, quando a gente faz a separação desse material e envia esse material para a área produtiva, esse material, uma vez montado, ele precisa passar por um processo, que é um processo que a gente manda para receber um gás, né? Esse tipo de gás ele vai fazer o quê? Ele vai matar os micro-organismos que estão ali. E como saber se esse produto, se esse processo foi efetivo ou não? A gente tem um indicador químico, que a gente chama de ETO. Então, quando a gente manda ele vai na cor roxa. Quando ele volta, a condição dele que ele está ok, ele volta na cor verde para nós. Então, a gente sabe, a partir do momento que ele retornou para nós, ele foi roxo, ele tem que voltar verde. Se ele voltou roxo, então ele não está de acordo. E não tem como... Exatamente. Não tem como, eu vou fazer algo aqui para mudar. Não tem como, por quê? Porque todos os nossos produtos, eles vão em saco lacrado e esses lacres são identificados por intermédio de uma folha. Então você vai lá, existe a cada lacre que você colocou, ele tem que retornar, no retorno você tem que confirmar, tá ok? Tá ok. Aí você confere novamente, aí você vai abrir o lacre e confere o produto que está dentro. Foi estéreo? Foi estéreo. Aí você consegue ver porque a etiqueta vai estar verdinha. Vai estar verde. Isso. Legal. Então aí você tem esse controle, né, de dizer assim, não, esse produto aqui realmente ele foi efetivo, o gás tá ok. Ele está limpo, né? Ele já pode ser usado aí para a área da saúde, né? Vamos combinar que a logística é pura organização, né? Você tem que ter uma organização, porque metodologia, são diversos processos exatamente. que vocês cuidam, gente. Muita coisa. É verdade. E quanto à logística reversa, né? A importância dela para a sustentabilidade, a redução de custos. Eu não sei se a empresa que você trabalha atualmente ela faz o uso da logística reversa. Não, hoje a empresa não trabalha com a parte da logística reversa, né? Mas eu costumo dizer que quando a gente olha para uma cadeia de suplemento, a gente pensa na compra desse produto e pensa também na questão do consumo final desse produto e qual que é a destruição desse produto. Então, eu acompanho todo o ciclo dele. No caso hoje da nossa empresa, tudo que nós produzimos, a partir do momento que eu comercializo ele vai para o mercado, lá no mercado ele vai ser desfeito via questão hospitalar. Então, o hospital vai descartar da forma correta, né, onde ele está sendo utilizado no paciente. Então, lá eles vão ter o descarte correto. Mas aí, quando não está sendo distribuído, quando não é um produto distribuído para o mercado,
É um produto que deu um problema internamente. Como que fazemos o descarte? Então a gente não pode pegar esse material e simplesmente descartar ele no lixo. Então a gente tem algumas caixas, né? Tem uma caixa que chama Descarparte, que a gente coloca alguns produtos que tem lâmina cortante, seringa, e a gente coloca, e a gente na hora de descartar esse material, não podemos simplesmente descartar, então tem que ser registrado. Porque dentro de uma empresa de produtos médicos, tudo que entra com nota, ele tem que sair com nota. Então, se eu vou descartar uma seringa, eu tenho que descartar essa seringa, mas eu não posso só descartar ela na caixa. Eu tenho uma empresa que vai fazer a coleta desse material para mim. E ela vai fazer a destruição final desse produto. Hoje a gente trabalha com a empresa que se chama Bicamp. Então, ela pega esse material, a gente emite uma nota para ela de todo esse material segregado, para que ela possa fazer o descarte. E aí você tem as separações nas cores do saco, cada um conforme conforme o seu grau de periculosidade, né? Ah, legal. Então, porque geralmente eles são produtos recicláveis, mas eles não podem ser reciclados normalmente, né? Porque são da área de saúde. Ou será que porque eles ainda não foram usados, eles podem? Na verdade, não. Nem sempre são produtos recicláveis, né? Você tem, às vezes, por exemplo, uma seringa, que às vezes você não pode reutilizar ela. Você tem, por exemplo, um catéter intravenoso, você também não pode. Risco biológico, né? Não pode. Você não pode também. Então, por exemplo, é importante até o descarte correto, até por questões de contaminação. Imagina que você joga uma seringa dentro de um saco de lixo e a moça da limpeza vai lá e na hora de retirar ela se contamina. E isso prolifera, né? Teve um caso aí no Brasil há uns anos atrás. Exatamente. A gente teve um caso recente de uma senhora que colocou uma seringa contaminada no seu muro, né? Simplesmente por causa das pessoas que estavam roubando lá a sua casa. Ela disse, vou colocar uma seringa aqui com o vírus HIV para contaminar quem tentar entrar aqui, né? Então a gente vê muito. Então quando a gente trabalha nessa parte do ramo farmacêutico, a gente tem essa dificuldade, né? E essa preocupação na parte do controle desse produto. Eu tenho que descartar esse produto da forma correta, né? Então, não posso simplesmente pegar e dizer assim, tô jogando fora isso daqui. Não posso fazer isso. Tudo tem que ser registrado, tudo tem que ser documentado. E também tem bastante auditoria, assim, por parte do governo, do estado, Nós temos as auditorias periódicas, né? Por parte da Anvisa, nós temos a questão da vigilância sanitária. Que está sempre indo, verificando, né? Fazendo as análises. Então, a gente tem alguns registros, né? Então, elas são periódicas. Mas, além dessas auditorias externas, nós temos também auditoria interna. Então, a gente tem lá as pessoas, né, um grupo seleto de pessoas, e essas pessoas fazem uma auditoria interna em cada departamento. Então, se eu sou do setor da qualidade, eu não posso auditar qualidade. Eu tenho que auditar, por exemplo, a logística. Então, a gente não tem essa mediação. Eu sou qualidade, eu vou editar qualidade. Então, estou vendo um erro aqui, então vou dar um jeitinho brasileiro. Exato. Então, entra nesse... De certa forma, é um conflito saudável. Porque, você me deu uma não conformidade aqui, então eu vou fazer de tudo para ver se eu pego algo aí também. E acaba, no final, sendo saudável por quê? Porque isso te instiga a procurar entender melhor o processo, para entender se as pessoas estão fazendo o processo da forma correta ou não. Né? Então, isso é bem legal. E evita também que você seja pessoal, né? Você leve para uma pessoalidade ali. Verdade. Quando a gente fala sobre logística em geral, como que você enxerga a logística no Brasil hoje, comparada ao mundo, por exemplo? Você vê muitas diferenças entre os processos logísticos do Brasil e do mundo? Então, quando a gente olha hoje para a questão logística, por que a gente tem hoje produtos muito caros, né? Acredito que você já deve ter visto que a nossa malha ferroviária é uma malha muito defasada, muito desatualizada. Então, isso acaba gerando, por exemplo, um custo muito alto na questão dos produtos, o que vai acabar chegando no consumidor final de uma forma absurda. Comparado à questão da Europa, comparado à questão da América ali, nos Estados Unidos e outras regiões, vocês vão ver que os custos do produto é menor, por quê? Porque a logística deles são mais efetiva. Né? Eles têm uma malha ferroviária muito melhor, eles têm um meio de transporte melhor, levar esse material de uma forma assim muito simplificada. Já no Brasil hoje, qual que é, quando a gente fala assim, a gente vai para Porto de Santos, a gente fala, como que é o processo para retirar? Você chega lá, você vai ver que tem aquela fila de caminhões, né, estacionado e perdem dias ali, porque cada dia que um caminhão está parado, ele está perdendo.
né? Cada vez Sim. que você tem Tá uma perdendo carga... produtividade dentro da empresa Exatamente. também, né? Você tem produtos que são, por exemplo, perecíveis, eles precisam ser entregues até um determinado período e às vezes acaba não conseguindo justamente por essa questão dessa dificuldade. Então, quando a gente, por exemplo, fala nessa parte de transporte, o caminhão ele leva muita pouca coisa, né? E hoje o nosso maior meio de transporte hoje é o ferroviário. Então, quando a gente começa a comparar isso, né, com a questão dos mundos maiores desenvolvidos lá fora, lá, a gente vê como que a gente está atrasado nessa questão. Atrasado. Mas muito atrasado, não é pouco atrasado, é muito atrasado. A gente poderia ter produtos com custo bem menor. Bem Por mais exemplo, se eu baixo, tenho né? uma malha bem maior na questão da ferrovia, eu tenho uma disponibilidade maior, então eu tenho menos fluxo na parte dos caminhões rodando, e aí eu entro pela parte do meio ambiente. Porque quando você tem menos caminhão rodando e você tem ali, né, a maior parte desse processo sendo levado pelas malhas ferroviárias, você tem uma redução de custo muito grande. E você tem um aumento da capacidade produtiva muito maior. Isso vai gerar empregos, né? E isso vai gerar uma economia muito grande até para o PIB do próprio país. Né? Então, Sim. comparado a hoje lá fora, a nossa logística hoje precisa melhorar muito. Então você acha Muito. que Se atualizar, né? que o país deveria investir mais na questão ferroviária, né? Hoje é um dos principais pontos, porque a gente quando a gente olha para essa questão da logística, né, hoje a nossa maior dificuldade, nosso maior gargalo está aí, né, nesse ponto. E aí a gente vai entrar para um outro ponto que a gente também está defasado, que é essa parte da tecnologia. Né? Quando a gente entrar por esse ponto, vocês vão ver como que a gente está bem atrasado nessa questão, comparado à China, Estados Unidos, Canadá, Suécia, né? Entre outros países aí. Então nós estamos bem atrás. Não é à toa que as maiores exportações de produto que a gente tem são de lá, né? Exatamente. É Então, verdade. se eles tivessem um processo logístico ineficiente, ia meio que parar o mundo. Exatamente. Também, né? É verdade. Exatamente. Muito transporte marítimo, né? Aviário. É verdade. Então, vamos lá. E como que a gente pode garantir um processo eficiente de verdade, né? Que o produto... Como que eu vou garantir, eu dou a minha marca, que meu produto ele vai chegar no prazo certo, sem nenhuma avaria, com segurança, né? Eu acho que, não sei se começa desde a entrega da matéria-prima até quando chega ao consumidor final, né? Hoje a gente tem 2 meios de produção, né? A gente tem o meio de produção enxuta, que é quando eu produzo para atender uma determinada demanda, e a gente tem a produção empurrada, que é aquela produção que eu tenho uma suposição daquilo que eu vou vender, né? A gente chama de forecast, né? Que é uma previsão de demanda. Então, estou prevendo que eu vou vender uma quantidade X de um produto. Quando a gente olha para esse ponto, a gente começa a compreender algumas situações. Quando eu trabalho com uma demanda, eu preciso trabalhar dentro do lead time. Dentro desse lead time, meu fornecedor hoje, ele precisa acompanhar. Ele quer saber em que momento está a produção. Eu pedi um tênis, eu quero saber. Esse tênis é um lançamento, ele vai ficar pronto quando ele vai ficar pronto? Ele ficou pronto tal dia, quando que ele vai ser entregue? E aí a gente entra para a indústria 4.0, né? E aí a gente começa a falar da logística 4.0. Por quê? Porque hoje tudo é via banco de dados. Tudo hoje Rastreabilidade do produto, você né? consegue ver em tempo real aonde o seu produto está. E aí a gente parece um pouco assustador quando a gente fala dentro dessa questão da tecnologia, mas dentro de determinadas situações, a gente vai ter que se adaptar a isso. Imagina que você dá, de repente, uma palestra ou você vai para algum evento específico e durante esse período você colocou lá, ou alguém fez a divulgação que você vai estar dentro desse evento. Aí alguém está lá, você comprou um produto e esse produto está programado para ser entregue dentro da sua casa, na sua casa, para você. A inteligência artificial ela vai conseguir captar todas essas informações e dizer, nesse horário ele não vai estar na casa dele. Ele geralmente chega na casa dele às 10 horas. Tá horário. Às 5 horas. Então, só vamos poder entregar geralmente a partir desse horário. Então, ela vai fazer uma customização do tempo que você vai estar dentro da sua casa. É verdade. E daí, para isso, nesses casos também, né, com o avanço da tecnologia, facilitou muito o e-commerce, por exemplo, né? Porque você compra em um dia, no outro chega na sua casa, é super rápido, né? Sim. A distribuição, o transporte, né?
Então você entra com essa parte também da questão das negociações, né? Por exemplo, antigamente você tinha um caminhão para você transportar, estou pegando aquele cliente lá, ele contratou, então eu só vou pegar o frete daquele cliente. Hoje em dia você tem o que a gente chama de parcerias, né? Às vezes não é viável abrir uma transportadora ou uma filial em uma determinada região, né? Eu posso simplesmente fazer uma parceria com uma pessoa que está lá, com uma empresa que está lá. Então, olha, você está sempre fazendo essa rota, sim? Então vamos fazer uma parceria, né? Eu pago o frete daqui para lá, entendeu? Então você tem aquela questão do ganha-ganha. Olha, eu ganho, mas você ganha também. E quando for vir para o nosso local, você também não tem muito acesso aqui, mas a gente consegue terminar o translado da sua mercadoria. E isso é muito interessante. Isso é muito bacana quando a gente olha para esse ponto, né, da tecnologia. Então, quando você entra para esse ponto da indústria 4.0, da questão das informações em tempo real, quando você olha para dentro dos marketplaces, né, como por exemplo você tem o OLX aí, você consegue ver vários produtos e a concorrência é muito violenta. Por quê? Porque o momento que você entra, você tem lá o A, o fornecedor B, o fornecedor C, e aí você diz, quem que estava vendendo menor aqui? Aí você começa a analisar, mas esse daqui está cobrando frete, mas esse aqui não está cobrando, mas é o mesmo produto. Compara os custos-benefício, né, dos produtos. Você tem ali a visão do todo em tempo real. Comprei, eu quero saber em que momento está o meu produto. Aí você abre a caixinha lá, você vê, seu produto, né, saiu. Vai chegar. Exatamente. Então você consegue ver o passo a passo, fazer a rastreabilidade disso hoje. Hoje isso é possível, né? Legal. Você comentou que você trabalhou em multinacional, né? Sim. Você acha, assim, qual que é a importância real do layout para que a logística seja eficiente? Você vivenciou muita mudança de layout no espaço logístico? Conta um pouquinho pra gente. Eu tive recentemente prestando uma consultoria para uma empresa e eles estavam abrindo, né, essa empresa em um determinado local. Porém, o que acontece? Toda logística ela tem que ter um fluxo contínuo. Ela não pode ter, por exemplo, um curso zigue-zague, né? No sentido, vou ali e volto, né? Ou um vai e volta. Não, ela tem que ser contínuo o fluxo. Então, desde o momento que a matéria-prima entrou, você tem que ter todo o fluxo dela. Então, ela entra, ela passa pelo processo de análise, do processo de análise ela vai para o estoque, do estoque ela vai para a produção, da produção ela pode passar por um terceiro, do terceiro ela vai para o acabado, do estoque acabado ela vai para a separação do pedido, aí você vai fazer o pick list ali, aí você vai vir com a conferência daquele material, depois você vai expedir esse material na outra ponta da linha. Então, ela entra em uma ponta e ela vai sair na outra. Ela segue o fluxo. Nessa empresa que eu fui prestar essa consultoria, né, qual que era o desenho que eles tinham lá? Ele tinha um desenho de que quando matéria-prima entrava, e eles entravam pelo mesmo local, ele tanto entrava a matéria-prima no local, quanto ele expedia pelo mesmo local. Então aí você já tem uma dificuldade, porque você tem que ter um tempo. Diferenciar, né, o que está entrando, o que está saindo. Exatamente. Por quê? Porque dependendo do fluxo de recebimento, você acaba se complicando, porque a pessoa fica muito tempo ali parado, ali fora, né? E ali você fica meio que tipo, vamos, agiliza, porque eu preciso receber aquele material e eu tenho urgência. E nisso eles fizeram uma parte, colocaram a parte de pintura, né? Só que esse forno que eles colocaram da parte da pintura, eles colocaram em outro local. Então o fluxo dele, ele seguia, ele entrava, só que ele vinha, e aí depois ele passava pelo processo de corte, solda, dobra, depois ele voltava para a pintura, depois ele retornava novamente para receber o reparo final, para depois ele voltar novamente para a área de liberação. Perde muito tempo, né, com esse vai e vem. Perde muito tempo. Então, o fluxo, ele tem que ser contínuo, né? Ele não pode ir e voltar, né? Até porque você precisa ganhar tempo. Quando a gente fala em produtividade, a gente fala em redução de tempo, redução de custo, né? Tem que ser um processo eficiente, não um processo complicado, né? Exatamente. Você precisa ter a facilidade também de identificar em qual processo está o seu produto, né? Se ele vai e vem, acho que fica um pouco bagunçado aí pra isso. Sim, eu não posso estar toda hora que nem
pegando o meu layout e tá alterando o meu layout. Não é muito produtivo. Gera muita perca de tempo, né? Eu ficar toda hora mexendo. Então, o legal é você estudar todas as possibilidades, identificar a oportunidade, o melhor layout e definir aquele layout. E a não ser, tipo, quando eu posso fazer uma nova reprogramação do layout? Quando você vai ver, eu preciso aumentar um espaço, eu não tenho o que fazer, eu preciso expandir, então vamos crescer e vamos subir algumas coisas aqui. Aí você faz novamente uma nova... Mas o ideal é que você já tenha essa visão antes mesmo de você definir o seu layout. Para que depois você não tenha que mexer novamente. Já fique meio preparado ali para uma possível expansão no futuro, né? Para não bagunçar muito o processo também. Exatamente. Ficar mexendo a área, né? Porque Bagunça. Senão você falou hoje assim, hoje eu vou aumentar eu não vou aumentar hoje essa parte aqui, porque se for aumentar, vai ser só daqui a uns 5, 10 anos. Então, daqui a 5, 10 anos você vai mexer. Então, faça de uma forma que você não precise mexer daqui a 5, 10 anos. Já se prepare, né? Porque também você não sabe. Vai que, de repente, dá um boom aí, você tem uma alta produtividade em um tempo e precisa fazer isso rápido, né? Exatamente. Então, você precisa de espaço, né? Com certeza. Agora, Max, a gente queria saber um pouco sobre os avanços da tecnologia no decorrer do tempo, né? Então, como que era a logística antigamente? Um pouco de história para nós aí. Bom, quando você olha para o contexto, né, a gente entra na questão da agricultura, dos camponeses, a gente vê essa expansão, né, da questão da produtividade, né, a troca entre mercadorias, e com o passar do tempo, ali para o século XIX, a gente começa a ver um pouco de Fayol, né, ele simplesmente naquele processo produtivo, e Fayol vê, aquele camarada, de repente, ele está produzindo algo. Mas por que ele produz esse algo para esse cliente aqui, depois ele para, aí produz outro, aí conclui, depois ele produz outro, aí Fayol pensou assim, não, seria algo mais interessante se eu fizesse isso de uma forma mais repetitiva, então eu crio um padrão, ao invés de eu simplesmente eu vou fazer um par de sapato para você e depois eu faço um par de sapato para você, não, eu crio um padrão e eu faço esses pares de sapato. Então foi o que o Fayol pensou. E aí você vem no decorrer desse período aí, né, com o Henry Ford. O Henry Ford fala assim, não, legal isso que o Fayol fez, né, mas a gente precisa melhorar essa produtividade, precisamos aperfeiçoar, e aí ele vem com a criação das esteiras, né, e aí você tem um vídeo lá do Charlie Chaplin, lá, ele naquela esteira lá, correndo rápido, e aí é bem interessante, por quê? Porque não é só essa repetição, né, aí o Henry Ford ele traz algo muito interessante, que na visão dele ele fala o quê? Eu preciso também valorizar o meu funcionário. Então ele pega o seu funcionário, né, e ele paga um valor adequado, porque Henry Ford pensava assim, se eu pagar um salário bom para ele, ele vai consumir meu produto amanhã. Entendeu? Então ele produzia todos aqueles carros, né, e eles tinham um padrão, né, a cor era preta, e aí tem uma frase dele que ele falava, olha, compre o carro de qualquer cor, né, desde que ele seja preto. Então, em outras palavras, ele está dizendo para você, você só tem esse. Então ele cria esse modelo, ele tem essa repetição, mas ele também valoriza a questão do funcionário, né? E aí depois você entra já com a parte do toyotismo, né? E quando você entra com essa parte do toyotismo, você vem entrando com a questão do just time, né? Ou com a produção enxuta. Por quê? Porque pro toyotismo, quando você compara ele com o Fordismo, você vai olhar e vai dizer, bom, Fordismo produz para estoque. Era em massa, né? Produção em massa. Ele tem uma produção muito grande, gera um estoque muito grande, e toda empresa que gera vamos dizer assim, uma alta quantidade de estoque, você sabe que ela pode ter prejuízo. Tá perdendo dinheiro, Exatamente. Né? O produto tá ali defasando, pode correr risco, né? Gera custos de estoque, né? Você tem que toda hora tá vendo, você tem que contar constantemente. E aí o Toyotismo falou assim, não, a gente consegue melhorar essa produtividade. Então, como a gente vai fazer isso? Então, vamos produzir uma produção enxuta. Vamos criar o just in time, e aí a gente vai dizer, não, o fornecedor vai me fornecer uma peça, por exemplo, eu quero peça para 1 hora para essa linha de produção aqui, e eu vou produzir isso para atender um determinado pedido. E aí ele faz isso de uma forma assim muito, muito fantástica, né? E aí a gente vai avançar para a questão do volvismo, que ele vai trazer o quê? Ele vai trazer uma nova ideia, que é o quê? A independência do funcionário. Ele diz, eu valorizo todas essas coisas, mas eu quero também que o funcionário ele tenha essa independência, né? Ele poder fazer as coisas diferentes, dele pensar algo diferente.
Então isso é muito bom quando a gente vai vendo esse processo, né? Toda a cadeia produtiva, toda a revolução industrial, né? É muito bacana quando a Muito gente legal, olha. né? Quantos avanços. A gente pode falar um pouquinho já sobre a pandemia, né? É que a logística hoje, né, que era um dos nossos pontos, mas a logística hoje é isso, né? É bem focada no toyotismo também, né? Primeiro eu recebo o produto, depois eu produzo e aí eu vou distribuir. E agora a gente queria falar um pouco sobre a pandemia, né? Já que ela exigiu que as empresas se reestabelecessem, se reinventassem diante do cenário. Então a gente queria saber como você é da área da saúde, como foi trabalhar durante esse período, né? Quais os cuidados a mais que foram necessários também, se você identificou alguma mudança significativa, se a empresa passou por alguma mudança lá. Então, quando a gente passa para esse ponto da pandemia, a gente teve algumas dificuldades. Mas eu costumo dizer que é uma via de duas mãos. Porque enquanto há empresas, as indústrias do ramo automobilístico e outras, elas estavam indo em decadência, né? Pela questão do funcionário não poder trabalhar, restrição, ter que ficar em casa. Nós trabalhamos de uma forma diferente. Por ser produto farmacêutico, nós tínhamos que produzir. Aumentou Porque ainda mais a produtividade, exatamente. né? Então, como aumentou demais a demanda, a gente encontrou uma única dificuldade, que era o que? A compra de insumo. Porque uma vez que isso estava acontecendo em todos, né, em todas as regiões, todos os países, né, ou a maior parte deles, a gente encontrou essa dificuldade da entrega desses materiais. Então, como aumentou agora, eu tinha lá uma previsão e como eu falei, hoje nossa empresa ela não trabalha numa produção na demanda enxuta, mas não empurrada, né, então produz para estoque. Então a gente tinha uma projeção de venda e de repente, bum, eu vendia 100 e agora eu passei a vender 1.000. Eu preciso comprar matéria-prima. Só que quando eu vou comprar essa matéria-prima, por exemplo, a gente compra muita matéria-prima da China, e quando eu vou comprar essa matéria-prima deles, eles não conseguem me entregar. E eles não conseguem produzir. Por quê? Porque está parada a empresa. Está todo mundo dentro de casa. Ninguém pode sair. Então você fica nessa dependência. Quando foi feita a liberação desse material, e aí foi chegando, a gente começou a ter falta desses produtos. E aí a gente teve que fazer algumas migrações. E aí a gente partiu para o home work, né? Home office, né? Vamos colocar algumas pessoas para trabalhar de casa, vamos reduzir os custos. Os riscos. Exatamente. Olha, aí o governo veio com aquele plano, né, de poder pagar uma porcentagem do valor para a pessoa poder ficar em casa e garantir um emprego. Então, nesse período a gente não mandou ninguém embora, valorizamos o emprego de todos, conseguimos segurar todas as pessoas lá. Né? Mesmo com a falta de matéria-prima, né, e a ajuda do governo, que foi muito importante naquele momento, a gente acabou conseguindo lidar com essa situação. Conseguimos fazer as compras, apesar de ter demorado. Quando chegou, a gente conseguiu, né, trabalhar, mas sempre nesse meio termo, né? Trabalho um pouco, agora fica um pouco em casa. Um pouco em casa. Porque era geral, né, essa questão da falta de matéria-prima no mundo inteiro. É né? verdade. Daí, quando chegavam os insumos, era aquela correria, aquela pauleira, né? Exato. Pra conseguir produzir o máximo possível, reaproveitar o máximo possível daquele insumo. Para né? dar conta e caminhar. E foi muito legal, assim, a experiência foi muito boa. Tanto é que eu costumo dizer que o problema, né, tá na visão de quem vê. Né? Porque foi durante a pandemia que eu fiz o meu MBA e o meu curso técnico. Olha Eu só, falei, foi vou produtivo, aproveitar, né? exatamente. Aproveitou pra... Eu falei assim, eu disse, deixa eu ver. Bom, o pessoal tá todo mundo ficando em casa, a faculdade tá fechada. Mas tem os MBA online, né? Tem os cursos O EAD online. que cresceu Tem o muito, EAD. né? Foi muito mais acessível para as pessoas Sim, também sim. se profissionalizarem, né? E aí eu consegui fazer esses 2 cursos aí, né? Consegui me especializar, né? Que eu fiz MBA em logística em cadeia de suplemento. E aí eu fiz o curso técnico de administração. Então foi uma coisa muito bacana, experiência muito boa também. Ah, que bom. Aproveitou do tempo ósseo, né? Sim, Pra ser sim. útil, pra fazer algo Exato. importante. Legal. E A aí? gente pode dizer então que a pandemia ela acabou trazendo um grande avanço tecnológico, né? Sim. Porque a gente foi obrigado
até quem não queria, Aham. a utilizar a tecnologia o tempo todo para trabalhar, para se comunicar. E aí eu acho que entra também bastante a questão da logística do futuro, né? Sim. Porque Sim. aí acabou atualizando alguns processos. Por exemplo, hoje você tem muitas empresas que ela já não tem mais, por exemplo, o banco. Se você olhar hoje, boa parte dos bancos, eles fecharam inúmeros prédios. Por quê? Eles viram que não compensava, eles Não tem viram que dava para necessidade. trabalhar de casa. É. Então ele contrata o funcionário, ele coloca o funcionário para trabalhar da casa dele. Hoje você vê várias vagas de emprego onde você trabalha nessa questão. Você trabalha, por exemplo, 2 dias na empresa, 3 dias em casa. É Em híbrido, casa, né? Exatamente. Acho que Híbrido, é. principalmente por causa das empresas que pagam aluguel, né? Exato. Ainda se a empresa tem o prédio próprio, ok, trabalhar presencial, mas no caso de aluguel, consumo do prédio, deterioração, né? Mesmo- Aí compensa muito mesmo assim- o home office. Mesmo assim, mesmo hoje as empresas, boa parte, mesmo que ela tivesse prédios próprios, o que é que elas fizeram? Elas optaram por vender. Porque é mais vantajoso você ter o capital de giro do que você ter ali aquele capital parado. Parado. Porque se É você verdade. hoje tem, por exemplo, eu tenho lá 2 milhões lá em um imóvel que ele tá parado. Nele não tá tendo utilidade, é 2 milhões parado. Então eu posso pegar esses 2 milhões e investir. Então eu posso comprar mais matéria-prima, eu posso fazer uma programação melhor. Posso render, né? Exatamente. Investir na própria tecnologia, né? Exatamente. Então a gente tem muito isso, né? Porque hoje a gente está migrando aí, alguns pontos a gente já tem a logística, o 5G, que é a internet, né? Então a gente vai ver uma velocidade muito maior, né? Uma conexão muito maior. maior, muito Apesar mais de ter algumas rápida. dificuldades também aí, né? Porque quando você olha para o 5G, você tem a dificuldade entre paredes, coisa que não tem no 4. Então a parede ela já cria um bloqueio de Bloqueio. sinal. Você tem a Sim. questão da latência aí, que é a oscilação do sinal também, né? Mas aí você resolve, vai ter que criar mais pontos, né? Você cria mais pontos para ter. Tanto é que hoje, quando a gente fala na logística do futuro, máquinas, tudo, elas precisam dessa velocidade, né? Para poder Sim. atuar, poder trabalhar, desempenhar. E isso é o que acontece hoje na maioria das empresas hoje aí, que é robotizadas, né? Sim. Como É, montadoras, até por sobre exemplo. isso que a gente quer falar agora, né? Que a questão aí, a ideia da inteligência artificial, a automatização dos processos, até mesmo dentro da logística, né? Os armazéns, que eles são... tem aquela redução absurda de energia, tem robô que vai até lá, pega o pallet, não sei o quê. Isso também gera uma certa insegurança na população, né? Porque tem medo de ter o seu trabalho substituído. Você acha que isso é possível? Você acha que pode acontecer isso no futuro? De fato já está acontecendo, né? Nós vamos dizer assim, nós estamos no futuro presente, né? Quando a gente olha, por exemplo, o estoque da Amazon, lá você não vê pessoas trabalhando dentro do estoque. É muito difícil, por quê? Porque você tem já aqueles robozinhos que eles fazem a leitura do código de barra no chão e ele vai até o local, são vários robozinhos, e antes você ia até o produto. E agora o produto vem até você. Né? Quando você olha, por exemplo, a logística da Natura, né? E você vê o descarregamento. Então, o que antes você levava para carregar um caminhão um tempo absurdo, vou carregar um Cider, ele abre ele na lateral, eu consigo carregar. Agora você tem uma programação, né? Ele vai lá, leva, carrega e ele descarrega. E aí você tem um processo de separação que é muito interessante. Por quê? Porque ele identifica a necessidade de cada situação, ele faz a separação de forma absurdamente rápida, em tempo real, sem possibilidade de erro, é 99% de chance de acerto, né? E Que isso é muito é bacana. algo difícil uma pessoa conseguir acompanhar, né? Sim. Corre risco, nesse trabalho repetitivo, corre risco aí de lesões, coisa que a gente não vai se preocupar com a máquina, né? Exatamente. E aí diminui esses custos aí. E aí você me fez uma pergunta interessante, né? As pessoas têm medo, né? E realmente elas irão ter. Porque se elas não se adequar à situação, né, não estudarem, não procurar se atualizar com a tecnologia, elas vão perder espaço. Porque hoje a gente vê muito, eu costumo dizer, e eu vejo muito isso hoje, a questão de plágio, né? Eu vou lá, eu pego a internet, e hoje você tem a internet para usar ela como quiser. Eu costumo dizer que a internet não é ruim, é a forma como você usa ela. Então, se eu tenho lá, eu consigo buscar várias fontes, várias informações, que nem vocês que estão aí estudando tudo. Alguém me pediu um trabalho, o professor pediu um trabalho, eu vou lá, pego na internet, copio, jogo lá.
Aí eu faço uma formatação básica, né? E mudo uma coisa ou outra, só que eu não aprendi com isso. Não aprendeu né? nada. E aí... Não precisei muito me esforçar pra isso. Exatamente. Né? Aí hoje eu costumo dizer que as pessoas correm atrás de diploma e não de aprendizagem. Só que uma hora vai chegar um momento que vai exigir de você o aprendizagem. E aí como que você vai lidar quando chegar esse momento? Quando você for fazer uma prova. É verdade. Por isso também que a gente encontra tanto profissional, né? Mal qualificado mesmo, assim. Tem a formação lá, tem o diploma, mas ele não é um bom profissional, né? Exatamente. Que Tem aquela questão, qualidade vou de fazer o serviço. curso pra pôr no currículo. Vou Exato. fazer o curso porque a empresa exige, mas eu não tô afim. Então vou fazer de qualquer jeito, mas vou ter no currículo. Exatamente. Aí na hora de colocar em prática, temos profissionais 100% desqualificados. Exatamente. 100% E desqualificados. você vê muito isso hoje em dia, por exemplo, quando você vê a questão dos cursos hoje online, a maioria das que são oferecidas, as pessoas buscam o quê? Facilidade. Porque eu tô em casa. comodidade. Eu vou fazer uma prova, mas meu curso é online, eu vou plagiar, eu vou pegar Tudo o na que é. internet. Eu vou lá Vou no colar. Braille, né? Eu vou lá no passe direto. Eu vou abrir uma verdade. outra aba. Exatamente. Só que, tipo, você vê as pessoas mesmo se prejudicando com isso. É verdade. Elas mesmas se prejudicam. Por quê? Porque elas não estão aprendendo. Elas não querem aprender. Essa é a realidade. E essas pessoas vão perder espaço no mercado de trabalho. Essas pessoas, sim, elas estão com medo. Mas uma pessoa que hoje que pensa e vê e acompanha... Se atualiza, essa pessoa, ela tá tranquila. Por quê? Porque ela vai ter o espaço dela garantido no mercado de trabalho. Então, a gente para ver muito essa questão. É verdade. E tem também a questão de que eu acho que, na minha humilde opinião, eu acho que a qualidade do serviço logístico, ele começa, né, na junção ali, naquela fusão de atendimento, né? Então, eu vou atender o meu fornecedor, eu, pessoa física, vou atender o meu fornecedor. E será que a máquina, ela conseguiria manter uma relação? A inteligência artificial, ela conseguiria manter uma relação entre fornecedor e cliente, cliente e fornecedor, né? Sim, hoje em dia a gente tem um sistema hoje que a gente trabalha com a parte da inteligência artificial. E nessa inteligência artificial eu falo para o sistema dizendo assim, eu preciso saber se você tem a capacidade, se eu tenho a capacidade de produzir esse material aqui. Analisa para mim. E ele faz essa análise. E ele te diz, olha, você não tem todo o material para isso. Né? Você vai precisar comprar isso. E ele já te dá a lista. Deseja enviar essa lista para compra? E aí você deseja, sim, pode enviar. Você tem, por exemplo, hoje o ChatGPT, né? Que é uma inteligência artificial. Você pergunta algo para ele, ele vai lá e faz. Então eu costumo dizer assim, tudo é a forma como você utiliza. Porque é a mesma coisa de ler e entender. Né? Eu posso saber ler, mas eu não posso... Não consigo compreender, exatamente, né? Ou até mesmo interpretar corretamente aquilo, né? Exatamente, né? Então a gente hoje tem muito essa questão, né, de... e agora? O que eu faço? Eu coloco lá, a informação já vem prontinha para mim, mas eu não me preocupo em saber. Eu não quero entender essa informação. O importante é que ele já me deu o que eu preciso. Então, a ferramenta a gente tem, cabe a nós saber utilizá-la, né, da forma correta. É entender essa ferramenta. Porque no momento que ela te der uma informação errada, você vai ter que olhar para ela e vai dizer, viu, olha, você me deu informação errada. Porque ela não é 100%. Mas você precisa estar preparado para lidar com uma informação errada, né? Ou seja, ter o conhecimento para saber que aquilo é errado. Exato. E ler, corrigir, né? Corrigir e ler. Para você chegar você tem a essa que estar conclusão. atento, não adianta você jogar ali informação e copiar simplesmente confiar, exatamente. Acabou. Senão você fica Hoje a gente fala de analfabeto funcional, né? Que é aquela pessoa que ela sabe ler, mas ela não consegue entender. Você tem também um trabalhador na mesma situação. Né? Ele faz aquilo dali, mas ele não quer entender aquilo. Ele sabe fazer, mas ele não quer. Eu quero... Como que eu faço para colocar lá uma tomada lá? Você coloca 2 fios lá e... assim que funciona. Mas ele não quer saber se aquilo é positivo, se é negativo. E se os dois são positivos? Entendeu? Não quero saber. De repente, vai dar um curto. Fechou um curto, ele colocou, ligou os dois, explodiu. Ele falou, nossa, mas estava certo. Né? Estava certo. O tutorial do YouTube me enganou. Exatamente, entendeu? Então tem esse perigo das informações prontas, né? E a gente vai lidar muito com isso.
Daqui pra frente a gente vai lidar muito com E a essa falta parte. de questionamento também, né? Às vezes a gente pega lá uma fonte e toma aquilo como verdade absoluta. Isso. A gente não vai se questionar, a gente não vai procurar outras fontes. Às vezes a gente repassa essa informação, nem sempre certa, né? Tem isso também. Vende o Telefone peixe. sem fio. Vende o peixe que comprou, né? Mas não sabe É. se o peixe tá bom. É, exatamente. Eu vi aquilo dali, então, mas espera aí, né? Você tem que ter o senso crítico, né? Ele falou que é assim, mas e se eu não concordar? Deixa eu ver qual que é os pontos. Então, você vai começar a fazer comparativos, né? Então, acredito que melhorias sempre vai haver. Mas você com não pode certeza. anular aquilo, tomar aquilo, como você falou, como verdade. Vou É defender isso aqui com unhas e dentes, porque fulano falou que isso daqui é assim. Porque eu li no Facebook, então eu... Exatamente. As fake news da vida, né? Você vai lidar com isso. É Que difícil, né? problemão que é, hein? Mas acho que isso a gente vai ter aí por um bom tempo ainda, Sim, né? sim. É difícil Extingue. aniquilar isso, né? É. Vamos lhes dar muitas coisas nesse sentido aí. É verdade. Max, tem mais alguma coisa que você gostaria de contar pra gente aí sobre a logística do futuro? O que você espera aí pros próximos anos dentro da logística? Dentro dessa parte hoje da logística, né? A gente entende que logística não é como muitas pessoas pensam, né? A logística é só transporte, né? Não, na verdade não. A logística ela é toda uma cadeia de processos, né? Você tem desde a origem da matéria-prima até a destruição dela total. Então, dentro de todo esse processo, você tem vários pontos que você vai analisar, vai estudar. E quando você olha para dentro da tecnologia, né? A gente está falando hoje da tecnologia da logística do futuro, ou logística 4.0, a gente já olha a China já trabalhando já na 5.0. Então, tipo, eles já estão em um patamar muito mais elevado Avançado. do que o nosso, principalmente na parte robótica. Você vê hoje robôs, praticamente a mesma coisa de humano. Você diz, cara, como que eu vou fazer futuramente para distinguir esse camarada aqui e dizer que isso daqui não é uma pessoa, né? E a gente olhando para a parte da logística, tem muita coisa boa vindo por aí. Tem muita coisa boa, principalmente nessa parte da inteligência artificial, né? A questão do Power BI agora, que é uma ferramenta que é muito utilizada. A questão da apresentação dos dashboards, né? Quando a gente fala na importância dessa logística 4.0 é o que? É a informação em tempo real. Eu tenho informação para tomada de decisões rápidas, saber o momento, não é agora, eu tenho que tomar a decisão agora, eu tomo agora, senão eu vou tomar prejuízo. Consigo analisar claramente os meus processos, as minhas dificuldades. Inclusive, recentemente, a gente estava numa conversa na empresa lá e quando a gente estava fazendo análise de um sistema, aí o rapaz falou, mas tem inteligência artificial também, tem, ele faz isso? Faz. Aí ele olhou para um gerente assim e falou assim, então não vou precisar mais de você. Tchau. Então, aí você, tipo, ama indireta, mas você vê verdades nisso daí, por quê? Porque se eu tenho algo que eu falo para ele e ele consegue se comunicar comigo, ele não tem a mesma sensibilidade, mas ele vai ter uma inteligência Raciocínio muito além lógico, do né? que a nossa. Então a gente consegue dizer assim, eu preciso me adaptar, eu preciso correr para não ficar muito para trás, porque senão... Mas independente da questão das máquinas, independente da tecnologia, sempre vai precisar de pessoas para poder estar operando, vai precisar de pessoas que vai desenvolver elas, e é aí que a gente vai entrar. Né? É nesse ponto que a gente entra. É tudo uma questão de se atualizar agora, É a questão de se atualizar. Tá sempre atualizar, tá sempre De estudando. se adaptar, né? Exatamente. E a leitura é a coisa que eu sempre destaco aqui, é muito importante a leitura, né? Não se prender só nessa questão, né? Você tem que ler. Eu costumo dizer que quanto mais eu estudo, menos eu sei. É quase uma frase que as pessoas dizem que é titularidade de Sócrates, mas na verdade não é, né? Quanto mais, né? A única certeza que eu sei É que nada sei. nada que nada sei. sei. Então, tô nesse ponto aí. Por todos os estudos que eu tenho, eu falo assim, eu ainda não sei de nada. Eu tô Ainda preciso aprendendo. conhecer muito, Eu preciso né? conhecer muito. Sou um né? eterno estudante. E um eterno aprendiz, né? Todo Um dia a eterno gente aprende uma aprendiz, coisa nova, Certeza. né? É verdade. Então é isso, Max. Mais uma vez a gente queria agradecer a sua presença, a sua disponibilidade de ter o nosso tempo, né? Que a gente tirou como lição que
tem que se atualizar. Você aí, telespectador que está nos assistindo, precisa se atualizar, se manter dentro das atualidades. Aprendemos bastante, né, sobre a questão que você comentou que logística não é só transporte. É todo um processo muito detalhado, muito trabalhoso. E é isso aí, né? É isso, a gente agradece. Vamos tomar um cafezinho ali. Imagina, eu também Preparamos. também quero agradecer a oportunidade de poder estar junto aqui com vocês aqui, né? E aprendendo também com vocês, né? Porque eu costumo dizer que quando a gente está falando, a gente está aprendendo. Né? Então, É verdade. agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, né? Desejo a vocês aí, né, um futuro brilhante, né? É apenas o início, Obrigada. né, do trabalho de vocês, tudo. E eu desejo tudo de bom aí para vocês. Obrigada. Obrigada. A gente também deseja pra você. Muito obrigada, Marcos. Obrigada pela Agradeço. presença. E por fim, nós queremos agradecer aos nossos patrocinadores que contribuíram para que este projeto desse certo. Ao Senai, que possibilitou e ofereceu o espaço. A Submart Estamparia, que confeccionou as nossas canecas. Elo Salgados e o Gama Bolos, que ofereceu o nosso coffee ao final do podcast. E a TV Estúdio, que contribuiu com a filmagem e gravação.